Olá, queridos. Hoje nós vamos falar acerca de Apocalipse, capítulo 7, né? E hoje, como a gente vai falar aí, é algo muito específico, a gente vai estar lendo aqui. Apocalipse 7 diz: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, a tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me respondeu: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, aqui no capítulo 7, a primeira coisa que a gente ouve é que serão assinalados 144.000 homens, 144.000 judeus. Queridos, existem teólogos muito famosos, estudiosos de escatologia, que dizem que essas testemunhas serão representantes da igreja de Jesus. E eu vou ser muito claro para você, sinceramente, isso é algo que para mim não pode proceder. Por qual razão? A igreja já foi arrebatada. Então, se a igreja já foi arrebatada, esses 144.000 que serão selados são homens, a Bíblia diz que são virgens, e que eles são virgens não porque eles cometeram nenhum tipo de adultério espiritual, não se uniram a outros deuses ou outras crenças, mas eles são virgens porque eles realmente não se contaminaram com mulher, não tiveram mulher. Até porque você vai ver daqui a pouquinho que eles são selados para fazer a obra de Deus e que eles vão estar protegidos. Imagine no período de uma grande tribulação, se eles tivessem família, né? Qual não seria o seu nível de preocupação? Né? Então, assim como os anciãos já estão no céu, assim como os remidos já estão no céu, assim como a igreja arrebatada já está no céu, porque ela foi arrebatada no capítulo 4, né? Os 144.000, eles ainda estão na terra. E os 144.000, depois eles serão novamente citados no capítulo 14 do livro de Apocalipse, onde eles estarão em grupos distintos no céu. Né? Existe um escatologista muito famoso, o sobrenome dele é Seis, e ele diz que nenhum erro deturpa
tantas escrituras como a tentativa de distorcer a fé dos homens, querendo colocar a igreja no lugar das tribos de Israel. Não que as tribos de Israel sejam superiores àquilo que a igreja está fazendo, mas é que cada uma tem o tempo. O tempo da igreja vai vencer, a igreja vai ser arrebatada e Israel vai retornar ao lugar de onde Deus chamou ele. Nós precisamos entender que em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. Por causa da rejeição, Deus, então, dá uma suspensão temporária a Israel. A igreja vai fazer o seu papel e essa igreja santa, imaculada, vitoriosa, ela vai ser arrebatada e Israel passa a fazer a sua função. Né? Uma das coisas que as pessoas dizem que não tem como ser de Israel é porque as 12 tribos de Israel se perderam ao longo dos anos. Querido, isso aí é coisa de quem não conhece o poder do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus conhece todos aqueles que são seus. Você acha que Deus não vai conhecer quem são os homens que vieram de cada uma das tribos? Né? Então, quem são os 144 mil? Judeus, homens piedosos, homens que não se contaminaram. E o que vai acontecer com eles? Eles serão selados nas suas testas, né? E ouvi o anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam assinalados nas testas os servos do Deus vivo. Que selo é esse, pastor? Como esses homens, eles serão identificados? A Bíblia não fala, né, de uma maneira, vamos dizer assim, super clara. Entretanto, Apocalipse 14 vai falar que o nome do Pai está escrito nas suas testas. Então, eu não sei se esse selo será visível aos homens, mas com certeza ele vai ser visível aos olhos espirituais. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que essa não é a primeira vez também que Deus sela as pessoas. Deus, quando enviou o dilúvio, selou Noé e sua família do restante das pessoas, né, de modo que as águas não puderam tocar nele. Você vai ler isso lá em Gênesis no capítulo 6. Deus selou Ló, dizendo para Ló: Ló, sai de Sodoma antes que o fogo desça sobre ele, né? Gênesis capítulo 19. Outra coisa, né? O selo do Deus vivo não vai ser só assim, uma marca exterior, mas sobretudo vai ser uma marca moral, né? Os servos de Deus, eles têm que ser luz no mundo. Então, o caráter moral desses homens já vai dar o testemunho de que eles são servos do Deus vivo, né? Que essas pessoas, elas não se dobraram às promessas do anticristo, né? Jesus, em João capítulo 6, versículo 7, também falou que nós seríamos selados pelo selo do Espírito Santo, né? Que esse selo nos capacitaria a fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas, né? O apóstolo Paulo diz que em Cristo Deus nos ungiu com o selo do Espírito Santo, que é o penhor, né, de Deus nos nossos corações. E é interessante, muito interessante, que o profeta Joel, ele vai fazer uma ligação entre o ministério do Espírito Santo e esses poderosos ministérios que vão acontecer nos 144 mil. Já falei em outros vídeos, uma parte das pessoas que falam de escatologia diz que só quando o Espírito Santo for retirado da terra, né, é que a igreja vai subir. E, queridos, para mim não tem base bíblica do Espírito Santo sair da terra, mas tem base bíblica de que ele vai ficar na terra. Então, deixa eu ler o que o apóstolo, o profeta Joel, escreveu acerca, né, do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre as servas, sobre seus servos e as suas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. E agora olha o que continua dizendo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando de quê? Está falando da segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver nessa série de estudos sobre o Apocalipse, esses sinais de sangue, de fogo e de colunas de fumaça. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel 2, 28 a 32. Poxa, se ele está falando que em Sião e em Jerusalém haverá livramento, ele está falando justamente da restauração de Israel. E não há salvação sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa descrição, para mim, ela cai perfeitamente nesses 144 mil, que falarão em profecias, que terão visões e que também operarão milagres durante o período da tribulação, né? Voltando a falar sobre a questão deles serem virgens, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5 assim: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. E digo isso para proveito, para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vós, unirdes o Senhor sem distração alguma. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: por que os 144 mil são virgens, não são casados? Porque eles têm uma missão muito poderosa do Senhor para fazer. Uma outra característica dos 144 mil é que eles são firmes na sua fé. Olha o que a palavra de Deus diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, e na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você com muito amor e carinho, né? Nós podemos até viver avivamento regional. Nós podemos viver avivamento em algumas regiões, mas de uma maneira geral, a terra não vai passar por um novo avivamento, um avivamento em toda a terra, até o momento do arrebatamento. Por quê? Porque Apocalipse todo, né, o apóstolo Paulo diz que é necessário que venha a apostasia para que o anticristo se manifeste, o homem do engano, o iníquo. Então, nós podemos viver um avivamento em Macapá, nós podemos viver um avivamento dentro da nossa igreja, o Brasil pode viver um avivamento, mas toda a terra, acredito eu, que nós não passaremos, porque esse é um tempo de grande apostasia. Entretanto, na grande tribulação, vai haver um grande avivamento, porque serão salvos pessoas em todas as regiões do mundo, em especial no reino de Israel, né? Uma outra característica dos 144 mil, eles serão poupados do juízo, né? Olha só, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, de 1 a 3, né? Então,
antes de começar a pior fase, esses homens, eles recebem um selo de Deus. Não há nenhum dano até que eles sejam selados, porque eles serão poupados, né, na grande tribulação. Né? O último versículo, né, de Apocalipse 6 faz uma pergunta importante. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Né? O capítulo 7 nos dá essa resposta. A Bíblia diz que João vê 4 anjos vindo dos 4 cantos da terra, e esses 4 anjos, eles estão retendo os terríveis ventos de juízo que vai vir sobre a terra. Né? Da mesma forma que um caçador, imagine uma pessoa que está caçando, que tem um cachorro ali querendo ir para cima da presa, e esse homem está segurando até soltar no momento certo. Assim João diz que acontece, né? Quando a expressão 4 cantos ela é usada, não é porque a terra é quadrada, como nós sabemos que ela não é, né? Mas o que João está falando é que esse vento ele vai vir de todas as direções e que eles estão sendo contidos por um 5º anjo, até que seja selado esses 144 mil homens de Deus. Uma outra característica dos 144 mil, eles vão ser muito bem sucedidos, querido. Tem gente que acha que da tribulação só vai haver morte, não, vai haver salvação. Depois dessas coisas, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, aqui mostra que o maior avivamento que vai acontecer da nossa geração até o final dos tempos é o avivamento do tempo da tribulação. Nesse tempo da tribulação, a Bíblia diz que é uma multidão incontável, que não se podia contar, né? Então, queridos, o avivamento grandioso vai acontecer na pregação desses 144 mil. O apóstolo Paulo fala que se na desobediência do povo de Israel nós fomos feita igreja, e nós vivemos num nível sobrenatural de unção tremendo. Imagine que nós que éramos desobedientes, que não fomos os primeiros a ser escolhidos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós éramos chamados de zambujeiros, oliveira brava, oliveira que não dá fruto. Imagina que a gente não era videira, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira. Imagina que nós damos esses frutos. Imagina que hoje nós oramos, o câncer é curado, que nós oramos, o cativo é liberto. Imagina quando Israel começar a fazer isso. Imagina esses 144 mil, qual é o nível de unção que eles vão falar. É igual eu te falei outro dia num dos vídeos sobre Elias e Eliseu. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Eliseu andou num nível de unção muito maior do que Elias. Entretanto, Eliseu experimentou a morte e Elias foi arrebatado, né? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também tem a sua vantagem, ela vai ser arrebatada, né? Então o apóstolo João ele deixa muito claro que pessoas de toda tribo, toda língua e toda nação serão salvos. Tem gente que acha que no período da grande tribulação só judeu vai ser salvo. Não, querido, vai ser salvo em todos os lugares do mundo. Vai ser salvo gente no Brasil, na Argentina, na Guatemala, nos países que hoje são comunistas, né? Por quê? Porque Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando vem o fim? O fim vem depois do reino milenar. Para o reino milenar chegar, tem que haver as 70 semanas
Daniel. Tem que vir a última semana de Daniel. Tem que vir um período da grande tribulação. E é nesse período da grande tribulação que o evangelho, de uma maneira geral, vai chegar a todas as pessoas. Tem gente que diz assim: pastor, Jesus não volta tão cedo, porque tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus, né? Mas através desse versículo aqui, a gente entende que esse evangelho ele vai continuar sendo pregado, porque o livro de Apocalipse fala, nós vamos ver isso mais para frente, que foi dado ao anjo um evangelho eterno, um evangelho que vai ser pregado eternamente, né? Em Ezequiel 48, tem uma profecia que diz que no tempo do milênio, cada tribo vai ter a sua fronteira geográfica demarcada, né? E o profeta Sofonias, ele fala sobre esse remanescente. Olha o que ele diz: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e detar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, queridos, esses 144 mil são homens santos, homens que não cometem iniquidade, que não vão falar mentira, que não vai se achar engano na sua língua, e por causa disso, por causa do seu testemunho moral, eles vão fazer algo grande, poderoso e tremendo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui a gente termina o vídeo do capítulo 7 de Apocalipse, onde nós falamos sobre os 144 mil, as suas características e como será o seu ministério. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o like, não esqueça de mandar para os seus amigos para que eles possam aprender sobre isso, e a gente se vê no próximo capítulo, a partir do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Deus te abençoe.